Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, amém? Glória a Deus, a nosso Deus, toda honra, toda glória, toda adoração, aleluias, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, amém? Glórias a Ti, Senhor. Pai amado e querido, nesta manhã, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, neste dia especial. Eu quero te agradecer, Pai, pela minha família, aleluias, né, pelo meu esposo, Rubens, pelos meus filhos, né, Gustavo, Lorena, a Lara e ao Isaac, aleluia, que estou gerando, né, esse presente do Senhor, aleluias, que o Senhor, Ele me concebeu a alegria, né, de realizar mais um sonho, aleluia, que meu Isaac é um sonho, era um desejo do meu coração, que o Senhor, Ele prometeu que Ele me daria e Ele me deu, porque o nosso Deus, Ele cumpre com as promessas dEle, aleluias. Então, eu estou, né, gerando aqui o filho da promessa, aleluia, do Senhor, glória a Deus. Amados, Deus sabe, Deus conhece o meu e o teu coração, né? E Ele sabe do nosso desejo, Ele conhece nosso mais íntimo e profundo, aleluia. Quem conhece é o nosso Pai Todo-Poderoso, aleluia. E o Senhor, Ele sabe, né? O quanto eu amo a minha família, o quanto eu amo meus filhos, aleluia. O quanto eu sou grata a Ele, né? Por esse presente, por essas heranças do Senhor, aleluia. E eu agradeço, meu Deus, eu louvo ao Senhor, aleluias, por este milagre, aleluias, glória a Deus. E sou grata a Ele pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu esposo, por tudo que o Senhor faz, aleluias. Porque Ele cuida, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus que Ele tem um cuidado especial, aleluias, para com a minha vida, aleluias, e eu sou grata, reconheço, aleluias, a minha dependência do Senhor Jesus, no Senhor Jesus, aleluias, porque sem Ele, né, nós não somos capazes de nada, mas com Ele nós somos mais que vencedores, glória a Deus. Amados, eu gostaria de deixar uma palavra que fica em Romanos 12, aleluias, no versos 21, que diz a palavra do Senhor: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluias. Nós sabemos, amados, que vivemos dias tão difíceis, né? De se cumprir essa palavra, de obedecer essa palavra, aleluias. Porque vivemos em épocas de guerra, né? Aleluias. Glória a Deus. Em que o povo do Senhor, aleluias, aqueles que têm realmente a promessa, aqueles que realmente têm o chamado, eles são perseguidos, aleluias. Eles são perseguidos, grandes são os levantes, né, contra aqueles escolhidos, aleluias. Mas o Senhor manda que nós perdoamos, aleluias. Manda que nós venhamos, né, orar por esse povo, aleluias. Porque nós sabemos, amados, que nós não devemos lutar contra a carne e o sangue, aleluias. Nós somos espirituais, nós temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade, aleluia. É contra eles que nós devemos lutar, aleluias. Não contra o nosso irmão, né? Porque nós sabemos que o nosso irmão, ele está apenas sendo ali instrumento, né, de Satanás, se levantando contra mim e contra a tua vida, aleluias. Mas nós devemos orar para que eles sejam libertos, orar para que a graça do Senhor os alcance, aleluias, para que sejam salvos, aleluias. Porque a alegria do Senhor, a vontade do Senhor é que todos, né, alcancem a salvação. O Senhor, Ele não se alegra, aleluia, com a destruição, né, com a perda de nenhum dos teus filhos, aleluias. Então nós devemos sempre estar orando, aleluias, buscando no Senhor, aleluia, sabedoria para lidar, né, com esses tipos de situações, aleluias. Porque, amados, não é fácil, aleluia, perdoar não é fácil, aleluias. Né, eu falo por mim mesma, porque muitas das vezes eu tenho que voltar nessas palavras, né, meditar nela, aleluias, e obedecer, porque nós temos que ser obedientes, aleluias, à palavra do Senhor Jesus,
né? Ele nos ensina que devemos perdoar, nós devemos perdoar. Nós devemos orar, aleluia. Né? Nós devemos reconhecer, aleluia, que não é da pessoa, né? Que é ali o próprio inimigo, muitas vezes usando para poder nos entristecer, para nos abater, aleluia, para nos parar, aleluias. Mas o nosso Deus é quem cuida de nós, aleluia. É Ele que nos fortalece e nós devemos sempre estar vigilante, orando por essas pessoas, aleluias, e não se levantando contra elas ou contra a vida delas, aleluias, mas orando por elas, como Jesus nos ensinou, né? Porque ali, diante daquela cruz, né, no Calvário, o Senhor pediu ao Pai para que perdoasse aqueles, né, a quem ele fazia mal, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, eles estavam ali sendo usados, né, por Satanás. Então, da mesma forma, nós devemos fazer também, né, como nosso Jesus nos ensinou, aleluia, porque é o exemplo dele que nós devemos seguir, né, amados? Glória a Deus. Também gostaria de dizer, amados, para que nós não venhamos nos preocupar, aleluias, né? Que nós não venhamos nos abater, nos entristecer, aleluias, com os levantes. Porque, amados, assim, né, como o Senhor fez ali com Miriam e Arão eram irmãos de Moisés, aleluia, andava ali lado a lado, né, com Moisés. Moisés ali tinha toda a confiança, todo o amor por eles. Mas eles ali se levantaram ali falando mal de Moisés, aleluias, né? Miriam ali, né, criticou Moisés ali juntamente com Arão e o Senhor ouviu, aleluias. Então, muitas das vezes, aquilo que eu não ouço, aquilo que eu não posso ver, a nem ouvir o meu Deus que eu sirvo, que cuida de mim, que me chamou, aleluia, que me colocou de pé, aleluia, Ele ouve, Ele vê tudo, aleluia, e é Ele que julga por mim, aleluia, glória a Deus. Então, ali, Miriam, né, o Senhor ouviu ela comentando ali do seu servo, aleluias, de alguém, amados, que tinha intimidade, aleluia, de falar diretamente com Deus, aleluias. Né? Moisés falava ali face a face com o Pai, glória a Deus. Nós não sabemos, amados, muitas das vezes com quem nós estamos mexendo, nós não sabemos em quem estamos tocando, aleluia. E muitas das vezes, né, nós podemos ali errar e tocar em alguém especial para Deus. Nós tocar ali em alguém que tem grande intimidade com o Senhor, que o Senhor tem grande zelo, aleluias, e pagar o preço, aleluia, assim como Miriam pagou, aleluias. Miriam ali, né, seu corpo foi tomado de lepra, aleluias. Seu corpo ficou branco como a neve, aleluia. De ferida, ficou ali, né, na carne viva, porque ela tocou onde não devia tocar. Ela mexeu com o servo do Senhor. Então nós não devemos nos preocupar. Aleluia, nós não devemos nos abater, querer saber de onde saiu, né? Isso, de onde saiu aquela conversa, de onde... Não, descansa. Se você não deve, aleluia, descansa. Porque o Senhor diz que é melhor sermos perseguidos, né, injustamente, do que sermos perseguidos devendo, né, sermos perseguidos ali, né, por uma causa justa. Mas nós devemos confiar no Senhor. Eles estavam ali falando do servo do Senhor, algo que não podia, algo que, né, que eles não deveriam, né, julgar, aleluia, murmurar, reclamar, aleluias. Mas o Senhor lá no céu, o Senhor contempla tudo, aleluia. E Ele desce, amado, com justiça. O nosso Deus é amor. Nosso Deus é amor. Mas o nosso Deus, Ele é justiça. Glória a Deus. E quando nos colocamos diante dEle, quando nós declaramos, né? Eis-me aqui, Senhor, aleluias. Quando servimos a esse Deus, aleluias, em verdade, em justiça, glória a Deus.
que andamos ali, né, em conformidade com a tua palavra, em conformidade com o teu querer, sempre buscando, né, fazer a vontade do Pai, aleluias, cumprir ali o que o Senhor, as ordens do Senhor, o que Ele nos manda, aleluia, aleluia, Jesus, renunciando a nós mesmos, né, as nossas vontades, aleluias, para viver para o Senhor exclusivamente, aleluias. Ele cuida, Ele se responsabiliza pela minha e pela tua vida. Então não devemos nos preocupar, não devemos nos preocupar, amados, mas sim confiar, aleluias, confiar no Senhor. Não devemos ficar ansiosos, né? Esperando a justiça, esperando que o Senhor venha logo, que o Senhor resolva logo. Não. Confie e descansa. Descansa. Porque o nosso Deus, Ele age na hora certa. Aleluia. Nós temos, né, um ditado popular que diz que Ele tarda, mas Ele não falha. Mas não, amados, Ele não tarda. Ele chega na hora exata. E na hora exata, Ele fará por mim, Ele fará por ti, aleluias. E eu creio e eu sou prova viva que o Senhor faz, aleluias, que o Senhor cuida, aleluias. Eu confio, aleluia, exclusivamente no Senhor. Eu confio exclusivamente na justiça do Senhor, aleluias, sobre aqueles que se levantam contra a minha vida, né, sobre aqueles que procuram de alguma forma meu mal, procuram, né, me derrubar, me parar. Eu confio no Senhor, aleluias. Eu confio na justiça do Senhor, aleluias, e oro por eles. Eu oro por aqueles que se levantam contra mim, contra a minha vida, aleluias, porque eu não vejo, eu não ouço, mas o Senhor, Ele vê e Ele ouve, aleluia. Eu sei o que Ele age, que Ele age por mim, aleluias, que Ele é meu advogado fiel, aleluias, que é Ele que decide, aleluias, glória a Deus, aleluias. E às vezes, amado, eu sou prova viva do Senhor, que às vezes querendo fazer o mal contra a minha vida, né? Aqueles que se levantam querendo fazer o mal, o Senhor usa para o bem, aleluias. O Senhor transforma em bem, aleluias, né? Glória a Deus, aleluias, porque às vezes o Senhor quer que nós, né, voamos mais alto e às vezes nós ficamos ali, né, receosos. Então Ele permite que venham ali, dê um empurrãozinho em você, para que você chegue no objetivo que o Senhor quer, aleluias. E eu sou grata, meu Deus, né? Eu espero, amados, nessa manhã, que nós venhamos, cada um de nós, refletir sobre nosso eu, sobre aquilo que carregamos no nosso coração, aleluias. Que venhamos lutar contra todo tipo de sentimento que não nos pertence, aleluias. A inveja, aleluias. A maldade contra a vida do meu irmão, aleluia, Jesus. A contenda, né? A divisão, a disseção, que o Senhor, Ele venha arrancar do meio de nós, aleluia. Nós devemos sempre pedir, quando esse sentimento quiser aflorar, nós devemos já repreendê-los em nome de Jesus. Aleluias, porque é o inimigo, amados, quando você, né, começa do nada a ter sentimentos, né, que não te pertencem, é o inimigo, é porque de alguma forma você deu a brecha e ele está agindo. Então repreenda, lute contra o mal, lute contra o mal. O Senhor diz aqui na palavra dele, né, que nós temos que vencer o mal, e às vezes nós temos que vencer o mal que há em nós mesmos. Nem é no irmão, é em nós mesmos, é no nosso coração, é no nosso, né, no nosso profundo, nos nossos pensamentos, aleluias. Você que persegue, você que vive perseguindo o teu irmão, você que não fica feliz com a felicidade do outro, né? Preocupe-se, lute contra esse sentimento, aleluias. Vença o mal, aleluia. Para que não venhamos perecer, aleluias. A escolha é nossa, né? Nós devemos lutar para que venha aflorar em nós
o bom sentimento, aleluia, o sentimento vindo do Senhor Jesus, aquele que a palavra dele nos ensina, aleluia. Então, né, temos que lutar contra o mal, amém, para que vençamos, para que chegamos, né, naquele grande dia e sejamos dignos, né, da glória do Senhor, aleluias. E você que às vezes está passando por prova, né, por dificuldade, está dentro da casa do Senhor, mas está sempre em prova, está sempre em problemas, e é aquela tribulação e não consegue sair. Dê uma olhada para você mesmo, se autoexamine, veja como está seu coração, veja que tipo de sujeirinha ainda tem aí, renuncie, né? Nós somos novas criaturas em Cristo. Renuncie a tudo que é velho, a tudo que não te pertence, aleluia, e dê lugar para viver o novo do Senhor. Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa amorosa, cuidadosa, ore pelos seus irmãos, né? Às vezes, quando vir um sentimento ruim contra o seu irmão, você joelhe e ore por ele. Senhor, abençoa meu irmão, aleluia. Esse sentimento está vindo, Senhor, mas ele não me pertence. E eu peço a ti, Senhor, que abençoe meu irmão, aleluias. Esse sentimento quer que eu deseje mal, aleluias, quer que eu amaldiçoe, mas eu digo, eu declaro vitória na vida dele, eu declaro, Senhor, vitória, aleluias. Ore por ele, aleluias. Quando todo tipo de sentimento vier contra teu irmão, você ore por ele, aleluias. Que aí esse sentimento ruim, ele vai embora. Ele desaparece, porque é Satanás querendo uma oportunidade. Mas quando você não dá lugar, aleluias, quando você deixa, né, o nosso Deus falar mais alto, ele bate em retirada, aleluias. E você, amado, tem vida transformada, glória a Deus. Porque nossa vida é renúncia, aleluia. A vida do cristão é renúncia, renúncia a tudo que não presta, a tudo que não pertence ao Senhor, aleluias, né? Temos que renunciar, glória a Deus. E assim, amados, eu agradeço ao Deus, ao nosso Deus pela oportunidade, né? E que o Senhor Jesus Cristo, ele venha te abençoar, que ele venha, né, esclarecer para você melhor, aleluia, no teu coração, aleluias. Que ele venha, né, apontar para você o que está errado, aleluia. Porque, amados, o Senhor mostra, viu? O Senhor mostra. Se você pedir para o Senhor, se você orar, né, em sinceridade a Deus e pedir para ele que ele te mostre o que está errado no teu coração, o que está errado no seu andar com Deus, ele vai te mostrar. Ele vai te revelar. Eu tenho a certeza, aleluias, porque ele revela a mim, aleluias. Ele revela a mim quando eu peço, aleluias, para que ele revele, né, o que está errado, e ele me revela, aleluias. Então, eu creio que ele revelará na tua também. Aleluias, porque a vontade do Senhor é que todos nós, né, alcançamos a salvação, que nós não venhamos nos perder, aleluia, pelo caminho, né, por coisas pequenas, por coisas fúteis, aleluias, mas que nós venhamos, né, viver o melhor, viver, né, para o Senhor Jesus, glória a Deus, fazer a vontade dele, que é boa, que é agradável, aleluias. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Abençoa, Pai. Abençoa essas famílias, Senhor. Abençoa essas famílias, abençoa essas pessoas, Pai, que hoje precisam, Senhor, ser libertas, né? Pessoas que se encontram mesmo dentro da igreja, mas que não têm o coração limpo, purificado, transformado. Que o Senhor venha, papai, fazer algo diferente nesse dia especial, aleluia. Elas venham reconhecer, Pai, que dessa forma o Senhor não age, que dessa forma a vitória não chega, aleluia, que para chegar à vitória, para chegar à bênção tem que haver transformação, tem que haver santificação, tem que haver purificação, aleluia, porque de qualquer forma e de qualquer maneira o Senhor não age, o Senhor não opera, aleluia. E assim, amados, eu peço, né, ao Senhor que abençoe você, que abençoe a tua família, aleluias, e fique com Jesus, porque Jesus é o melhor, glória a Deus.